Pronto, estamos ao vivo. Gente, uma boa tarde para todos vocês. Bom, conforme anunciado, infelizmente ocorreu alguns probleminhas técnicos e não pôde ser feito no canal do Fábio Buas. Daqui a pouco vai se apresentar aqui, dar uma boa tarde para vocês. Conforme dito, o assunto hoje é sobre o dízimo. E eu fiz até uma chamada lá no Facebook, eu vou até colocar lá o link dessa transmissão ao vivo lá no meu canal do Facebook, porque muitas pessoas, na verdade, nós tínhamos colocado que realmente ia ser no canal do Fábio Buas, mas como não foi, só um minutinho, senhores, que eu vou espalhar aqui, o link aqui, daqui a pouco eu volto novamente com os senhores. Ao vivo nesse link, pronto, vai ficar mais fácil para as pessoas saberem tudo sobre o dízimo. Bom, já está na minha fanpage. Vamos ver. Isso aí. Beleza. Então, boa tarde aí já para Domingos França, por Carlos Wagner, para Jefferson Araújo, André Lázaro, Felipe Vação Batista, André Lázaro, Zetinho Santana, AC7 Rotep, Marco Aurélio, Felipe Vação Batista e Eduardo Nunes. Uma boa tarde, Alex Silva. Ô, Fábio Buas, se caso você queira ver o comentário das pessoas, tá vendo o chat aí do seu lado direito, não tá vendo? Uma janela aí? O chat, sim. Aí do lado direito, tá vendo? Eu vou colocar o link aí no chat, ó. Aí, ó, esse é o link aí, tá? Okay. Aí você clica, você só fecha o áudio lá do vídeo, a hora que você clicar nesse link, aí você vai acompanhando lá, o pessoal vai escrevendo ali, entendeu? Beleza. Tá? E uma outra regrinha de Hangout é o seguinte, quando um estiver falando e o outro não, fecha-se o microfone para poder não dar retorno, tá? Umas regrinhas básicas aí. Então, se você clicar lá, você vai ver o pessoal já fazendo comentário. Deixa eu voltar lá novamente. Olha lá, eu dei uma boa tarde, lá tem o Maurício, tem pessoal de Marília, tem muita gente aqui. Então, tem uma galera legal. Então, Domingos França, Carlos Wagner, lá de Taubaté, Jefferson Araújo, André Lázaro, Felipe Vação Batista, Jaqueline, Wallace Alberto Feliz Pereira, bom, DJ GM Guga, Rodrigo Salim, lá de Marília, Ribeiro QAP Oficial, bom, enfim, bastante gente, Eduardo, bom, enfim, gente, eu não vou ficar aqui, senão daqui a pouco o Hangout vai ser só lendo o nome de vocês, mas obrigado pelo carinho de todos vocês. Freitas André, Felipe Nunes, Jobson Pires, Júnior Carla, Claudinho, Marco Aurélio, Humberto, Ribeiro, enfim, muita gente aí, galera, gente boa aí. Um abraço para todos vocês. Ô, Fabião, fica à vontade aí, dá um seu alô aí pro povo aí, por favor. Bom, boa tarde a todos aí. Para mim é um prazer, sabendo estar contigo, né, mais uma vez. Né? Você sabe que eu sou, além de ser seu amigo, sou seu fã. Ninguém melhor do que você para explicar esses assuntos aí que são complicados para algumas pessoas, né? E cabe a você elucidar para a gente aí, um grande historiador bíblico aí, elucidar isso e jogar a verdade para a gente, né, meu irmão? Então, na verdade, você falou que com relação a quando você falar, eu não falar, pode ficar tranquilo, meu irmão, eu só vou escutar, porque tá do lado de você, meu irmão, aprendeu o tempo todo. Tamo junto aí, rebenta, meu irmão, rebenta aí. Tranquilo. Bom, gente, a gente está pensando em fazer mais tarde, lá para as 2 horas da tarde, mas eu lembrei que hoje tem jogo, né? Então, para não ter atrito aí com quem gosta de assistir o jogo, isso não quer dizer que eu não gosto também de assistir o jogo, mas para não atrapalhar, então nós seremos aqui sucintos, resumir, ao mesmo tempo tentar ver todas as vertentes que existem em relação ao dízimo. Bom, eu tenho um esboço aqui, quem tem o meu material, quem já adquiriu o meu material sabe muito bem, então não tenho muito o que alegar, muito o que explicar para quem já sabe. Bom, gente, primeiro que as pessoas alegam o quê? Vamos lá. Primeira questão que as pessoas vão alegar é que o dízimo... Primeira questão. Eles dizem que o dízimo é antes da lei. Agora vem uma perguntinha. Antes da lei de quem? Essa é a questão. Tá dando retorno aqui na sala, o Fábio Buas. Se você puder fechar o seu microfone lá em cima. Ó.
Está dando retorno aí. Lá em cima. Aí, beleza. Tranquilo, obrigado. Então, as pessoas dizem que o dízimo é antes da lei. Primeira pergunta, lei de quem? De onde? A primeira questão que deve se perguntar quando as pessoas falam, porque o dízimo é antes da lei, tá? Aí as pessoas entendem que lei, se for falar antes da lei judaica. Se o dízimo é antes da lei e foi dado, o que levou a pessoa a dar? Exemplo, vamos usar o texto bíblico. Diz que Abraão, não é isso? Deu o dízimo, tá, para Melquisedeque. De onde Abraão tirou essa ideia de dizimar? Alguém poderia me explicar? De onde Abraão tirou essa concepção de dizimar? De onde? Quem está aqui no chat quiser responder, fica à vontade. Para aqueles ainda mais que dão dízimo, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Eu até agradeceria. Essa questão de dízimo de Abraão está em Gênesis 14, 20. Gênesis 14, 20. Agora, olha a base que as pessoas fazem. Pega a Gênesis 14, 20 e diz, está vendo? Abraão já dava o dízimo. Peraí. O texto não está dizendo que esse dízimo que Abraão dava era mensal. Ô, gente. Aí a ignorância fala muito alta. Quando Abraão dá o dízimo, você não vai encontrar em nenhuma outra parte disso aqui, ó, no livro do Gênesis, a prática de Abraão mensalmente dar o dízimo. Nem anualmente. Muito menos isso. Então, eu pegar uma prerrogativa de um versículo isolado, dizendo que o dízimo antecede a lei, e chegar e dizer, não, a prática já era comum, não. Não existe uma prática. Não, isso não. Não existe um teólogo na face da terra que vai provar que no tempo de Abraão era uma prática. Não. Era um costume de dar dízimo de, aqui sim, espólio. Já diz tudo, gente. Aqui apenas redundei. Espólio de guerra. O que existe que Abraão chega até Melquisedeque é dar do espólio de guerra. Porque esse dízimo que Abraão dá aqui em Gênesis não é um dízimo daquilo que Abraão plantou, gente. Daquilo que ele colheu, senhores. Abraão não dá o dízimo daquilo que ele plantou, daquilo que a terra produziu, daquilo que ele colheu. Vai lá e dizima. Não, não é isso. O texto não vai dizer isso. O contexto disso daqui vai dizer que é de guerra. Ele ganha a guerra dos espólios, né, daquela guerra, nem de primícias. Ele vai e oferece aquilo. Estão entendendo o raciocínio? Então, quando algumas pessoas fazerem uso, porque o dízimo é antes da lei. Então, as pessoas têm que entender muito bem que antes da lei judaica, existia um costume, só que esse costume não era apenas para um povo israelita dar de espólios de guerra. Isso era um costume comum entre os povos e as nações daquela época. Então, por quê? As pessoas que iam para a guerra, elas iam e veneravam, antes de ir para a guerra, veneravam o seu Deus ou os seus deuses. Isso era comum. Então, eles colocavam Deus na frente de suas guerras. Não estou me referindo apenas ao povo judeu. Me refiro a todas as nações daquela época. Isso era um costume comum. Então, quando as pessoas ganhavam a guerra, uma forma de retribuir vamos dizer, a vitória naquela guerra era apresentar alguma coisa ao seu Deus. No caso aqui, Abraão faz o quê? Ele dá o espólio, dá o dízimo dos espólios daquela guerra. Então, isso aqui não é uma questão legalidade, é uma questão de costume. E esse costume de dizimar os espólios de guerra não era uma peculiaridade apenas da nação israelita. Isso era um costume de todos os povos. Então, entenderam o raciocínio? Então, quando eu pego essa referência do dízimo de Abraão para Melquisedeque, achando, está vendo? Ele já deu antes da lei, então é o que não. Isso era uma coisa comum para todas as nações.
E as outras pessoas não tinham Bíblia nenhuma sequer, né, senhores? As outras nações, para saber que tinha que dizimar dos espólios de guerra. Me desculpe, é muita idiotice querer afirmar uma coisa como essa, tá certo? Bom, meu boa tarde, deixa eu ver aqui alguma pergunta. Gabriel, os apóstolos faziam as coletas. Não, depois nós chegaremos lá, gente. Calma que nós estamos aqui em Abraão ainda, tá? Nós estamos em Abraão. Vamos devagar aqui nos comentários, já quer que eu vou lá para o Novo Testamento. Não, vamos por partes aqui. Isso aqui está claro para os senhores? Ficou claro para você aí, Fábio Bastos? Pode abrir seu microfone aí, meu camarada, e comentar. Ficou claro esse assunto? Beleza. Fez o sinal aí, tá certo. Então, gente, qualquer dúvida, Fábio Bastos, qualquer dúvida, você pode abrir o microfone, dar um pause aí e perguntar, tá? Então, questão de Abraão, espero que os senhores tenham entendido, esteja muito bem claro esse assunto. Deixa eu ver se alguém faz alguma pergunta aqui referente a isso. Bom, pelo visto, não. Então, Diego Borges, a lei foi ensinada muito antes de Abraão. Gente, assim, quando a gente fala de lei, esse é o problema. Logo se pensa lei judaica. O que acontece? A cabeça de algumas pessoas se coloca que lei, quando se fala de lei, só é a Bíblia. Não, gente. Igual hoje, cada país tem a sua legislação. O que existe hoje, no século XXI, é que existem leis comuns para todas as nações daqueles que fazem parte da ONU. Tá? Então, as nações que fazem parte da ONU, aí existe uma legislação comum para todos os países coligados à ONU, tá? Mas naquela época, cada país tinha sua legislação, cada país tinha sua lei. Então, quando se fala de lei, não se pode colocar na só Bíblia. Aí todas as nações daquela época tinham a Bíblia como nós temos hoje. Não. Mesma coisa se você pegar hoje. O muçulmano tem a Bíblia como legalidade, como lei para eles? Não, eles têm o Alcorão, certo? Então, nós temos que entender isso. Temos que sair dessa caixinha, né? Entre quatro paredes, e pensar um pouquinho mais fora, achando que lei, quando se fala de lei, só se refere à Bíblia. E não é bem aí, tá? Não é isso. Com certeza, tá certo? Ok. Beleza. Obrigado, Neide Alves. Então, de Abraão aqui, deixa eu ver se aqui no meu esboço restou alguma coisa a ser dito aqui. Gente, deixa eu falar uma questão cultural antes de eu entrar em Malaquias, para os senhores entenderem o que existe de informação, poucas pessoas sabem, tá? Deixa eu pegar aqui. Isso. Vamos lá, o primeiro dízimo. Se as pessoas não sabem, existiam 3 tipos de dízimo. Primeiro, um dízimo para o levita, um para o uso do templo e os grandes banquetes, e um dízimo para os pobres da terra, tá? No ano de jubileu não havia nenhum dízimo, pois a terra descansava no Shabat. Aí, para quem é contra os livros considerados apócrifos, se eu for pegar a Bíblia de Jerusalém, você vai lá no livro de Tobias, capítulo 1, versículos 7 e 8, você vai ver sobre isso, tá? Então, tem bastante informação aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Dedicação de 1/10 para Deus foi reconhecida como dever antes do tempo de Moisés, no caso Abraão, pagou de Melquisedeque. A primeira lei mosaica referente ao assunto, ou seja, a lei de Moisés referente ao dízimo, está registrada em Levítico 27, 30 ao 32, e a legislação, as leis, os regulamentos, tá? Sobre o dízimo, estão em Números 18, 21 ao 24, versículo 26 ao 28, e Deuteronômio, capítulo 2, versículo 5, 6, 11, 17, capítulo 14, versículo 22 e 23. Então, a legislação, quando vai existir as regras, tá? As regras para isso. Bom, agora vamos entender uma coisa. Então, já falei que dízimo era dinheiro. Vamos para Deuteronômio. Vamos entrar aqui agora, senhores. Vamos entender. Vamos lá. Se existe o dízimo, a pergunta básica que se faz é: o pessoal dizimava dinheiro como dizima hoje? Tem que ser dinheiro? Vamos ver se é dinheiro. Ou existia dinheiro naquela época? Vamos usar o texto bíblico. Vamos para Deuteronômio 14, 22. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia aqui. Deuteronômio, capítulo 14.
Vai ser bem fácil aqui. Vou pegar já direto no versículo 22. Aqui. Diz assim, ó, Deuteronômio, vamos ver se dízimo era dinheiro, senhores. Deuteronômio 14, 22. Diz assim, ó, olha que simples. Certamente darás os dízimos. Interessante é que não traz singular. É plural, senhores. Quando se fala de dízimos no plural, não está se referindo a uma única coisa. Então, já aportuguesado, eu não posso dizer que é dinheiro, porque dinheiro é uma única coisa. Só que o texto, a legislação sobre o dízimo, não está tratando de uma única coisa, está tratando de várias coisas. Várias coisas. Então, está no plural, senhores. Os dízimos. Tanto que em Malaquias diz o quê? Trazei todos os dízimos, no plural. Ou está escrito no singular lá em Malaquias 3? Trazei todo o dízimo. Está no singular, senhores? Agora eu desafio qualquer pastor agora, com todo respeito, lógico, que prega o Malaquias dizendo que o dízimo é uma única coisa que é dinheiro. Só que está no plural. Bom, vou continuar a minha leitura aqui, depois eu vou ver o comentário de vocês, tá bom? Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente. Olha só que interessante isso. Semente. Não está falando de dinheiro, não está falando de salário. Continua. Que cada ano se recolher do campo. Está falando de cada mês? Qual a palavra que está aí no texto? Mês ou ano, senhores? Está falando de dinheiro ou está falando de semente? Olha só. Por isso que estudar o texto se faz bem. E não isolar o texto de Malaquias, a pessoa às vezes não sabe nem o contexto de Malaquias. Calma que nós vamos chegar lá em Malaquias, tá? Nós estamos falando de Malaquias para você entender a legislação do dízimo. Beleza. Então, no texto está escrito ano, semente. Continuo. 22. Se recolher do campo. Não está falando do trabalho, do campo. Está falando assim, ó, lá da indústria. Não, é do campo, simples. Vou continuar. Versículo 23. E perante o Senhor teu Deus, num lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. Opa! Comer? Peraí. O texto fala de comer dízimo. Alguém já comeu dízimo aí, gente? Olha só que interessante o texto bíblico, né? Isso aqui, muitos poucos líderes querem ensinar isso. Que é a verdade. Que é a verdade, né? Não ludibriar. É isso que eu sou contra. Eu sou contra a ludibriação. Ao engodo. Comer dízimo. Ué, mas não é para dar? Não é para entregar? Ou seja, gente, até aqui está falando, ó, onde o Senhor habitar, ou seja, onde habitar o tabernáculo. Esse é o sentido aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão comer o dízimo. O que é comer o dízimo, gente? Aqui, ó. Comer a semente, comer o quê? Comer aquilo que a terra produz. Aquilo que colheu. Esse é o sentido. Era se alimentar perante o tabernáculo, perante a sociedade daquela época. Então, comer do dízimo, comer daquilo qual você colheu. Continua a leitura. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, por isso que está no plural, dízimos. Então, não era apenas semente, vamos ver o que era, senhor. Vamos enumerar aqui, ó. Dízimo do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, você vê 5 coisas aí selecionadas. Por isso que está no plural. Então, dízimo não era apenas do campo, era também de animais, senhores. Por isso que a palavra está no plural. Por isso, quando nós vamos chegar lá em Malaquias, nós vamos ver a palavra no plural. Agora, onde está o dinheiro, professor? Até agora aqui não apareceu o dinheiro. Vocês viram aqui? Mas
Nessa época de Deuteronômio, existia dinheiro? Existia, senhores. Só que não se dizimava dinheiro. Eu vou provar isso aqui para os senhores agora. Existia dinheiro nessa época? Existia. Mas não se dizimava dinheiro. Vou dar a prova bíblica para depois ninguém reclamar. Hoje, existe, vamos lá, existe sementes hoje? Existe. Existe plantações hoje? Existe. Existe campo hoje? Existe. Existe animais hoje? Existe. Mas por que ninguém dá esse dízimo, que é o dízimo correto? Se for para seguir o judaísmo, o cristianismo é uma coisa, o judaísmo é outra. Acho que nós vamos chegar também. Para ver se o que a prática de hoje está correta ou não. Se for para exigir o dízimo segundo a lei judaica, então deve-se fazer a prática correta do dízimo segundo a lei judaica. Simples assim. Mas isso ninguém quer, né? Bom, voltando ao raciocínio. Vamos lá? Vamos ver se existia dinheiro nessa época? Próximo versículo, Deuteronômio 14, versículo 24. Olha que interessante isso. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar o quê? Levar o dízimo disso tudo aqui. Do que o campo, dos animais, etc. e tal. Por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor, teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então, se o caminho for longe demais, você quer levar lá o dízimo do que o campo produziu, do que os animais produziram, está longe demais, não há condições de você ir até lá, com tudo isso qual você recebeu para dizimar. Olha o que você tem, olha o que era feito naquela época. E quando o caminho for tão comprido que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher, versículo 25. Então, vende-os. Opa! Vende-os. Ah, gente, aqui, ó. Então, o que acontece? Ah, eu não tenho condições de levar o rebanho, o que eu colhi. Então, o que a pessoa teria que fazer naquela época para chegar até o Senhor, para chegar até o tabernáculo, para oferecer a Deus? Peregrinação. Uma pessoa vendia. Opa! Entrou o que aqui, senhores? Dinheiro. Existia dinheiro naquela época? Existia, está aí o versículo dizendo. Vou continuar o raciocínio. Vamos lá. Então, vende-os, ata o dinheiro na tua mão. Ó, a palavra dinheiro aí aparecendo, ó. Pega o dinheiro, agora vamos ver. Pega o dinheiro e dá esse dinheiro lá, como diz. Vamos ver se está escrito isso. Para calar a boca dos líderes que não lê esse texto para o povo, para mandar dar dinheiro. Vou continuar. Ata-os à tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Beleza. Aí Deus foi escolher o lugar. Olha o que ele vai fazer com o dinheiro agora. Versículo 26. E aquele dinheiro darás para o sacerdote, vamos ver se é isso? Darás por tudo o que desejares a tua alma, por vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, que é cachaça, e por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali, perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Está aí a resposta, gente. Existia dinheiro naquela época? Existia. Dava dinheiro? Não. O texto é claro. A pessoa pegava o dinheiro, chegava ao local que teria que dizimar, não dava o dinheiro como dízimo. Comprava vaca, tinha que comprar o quê? O que a terra produzia, que o campo produzia, que os animais produziam, se era vinho, se era bebida forte, que era cachaça, e dava, se alegrava ali, senhores. É isso que se fazia. Então, não se dava dinheiro, o texto é muito bem claro, não se dava dinheiro quando tinha que oferecer o dízimo ou comer o dízimo. Tinha dinheiro? Tinha, não se dava. Agora vem a pergunta. Cadê a legislação que tem que dar dinheiro? Cadê a legislação do dinheiro agora? Não se esquecendo que o que Abraão dá é dos espólios de guerra. Tinha tesouro? Tinha. Foi uma única vez. Abraão não ficou dando toda a vida? Não. Agora, a legislação está dizendo aqui, que é o que as pessoas fazem uso. Agora, cadê o dinheiro? O dinheiro existia.
mas o dízimo não era dinheiro. Dízimo era o quê? Era animais, era alimento. Por enquanto aqui, deixa eu ver o comentário das pessoas lá. Fábio Bastos, tudo tranquilo? O Caco Rocha entrou aí. Deixa o Caco Rocha. Caco Rocha, dá um bom dia, meu cara. Depois eu retomo o assunto aqui. Fica à vontade, Caco. Caco? Bom dia, eu estou com um notebook aqui que não está muito bom, não. Bom dia a todos aí, bom dia, Fábio. Bom dia aos dois Fábios. Boa tarde já, né? Então é isso aí, mas vou ficar aqui escutando um pouquinho, porque esse notebook aqui não está lá essas coisas. Beleza, Caco. Fábio, alguma questão? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade, Fábio. Eu tô tranquilo, tá, sabendo? Tá maravilhoso. Vamos continuar aí, arrebenta aí, meu irmão, tá ótimo. Beleza. Deixa eu ver aqui alguns comentários aqui. Gente, eu vou ler só os comentários pertinentes à temática, tá? Fora da temática, então eu vou me resguardar aqui para não gerar um conflito aqui, tá certo? Ribeiro, que a profissão não, Ribeiro, papo de dízimo, ser dinheiro. Não, na verdade, isso aí veio até antes mesmo, tá? Veio até mesmo antes. Lógico, depois que entrou aí, na verdade, o dízimo é uma questão política, tá? Uma questão política, essa é a questão. Ela só aplicava ao povo judeu, não é, professor? Então, a legislação é judaica, entendeu? A legislação é judaica. Nós vamos entrar lá ainda. Por isso que eu falei, em termos de judaísmo e cristianismo, tá? Deixa eu ver mais uma questão aqui. Não, é Reginaldo Lage. Um professor de hebraico me disse que não é dízimos, são dízimas. No hebraico, confere, professor? Não, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o vocábulo. Maaser, tá? Maaser. Então, eu não tenho um artigo feminino aqui, tá? Então, a palavra hebraica para dízimo é maaser, cujo significado se tem dízimo, 10ª parte, pagamento de uma 10ª parte, tá? Já o conceito targumista é asra, tá? No aramaico targúmico. O significado se tem também dízimo, 10ª parte, pagamento de uma 10ª parte. No grego, nós temos a expressão décatos, tá? Então, décatos, no grego significa 10ª parte, aí já vem 10ª parte de qualquer coisa determinada para um propósito, tá? Aí existe no latim, talvez seja essa a confusão, que é décimas, dízimo em latim é décimas, que temos chamado de dízimo, 10ª parte, etc e tal, tá bom? Então, não procede essa informação, tá? Agora é o seguinte, gente. Ok, existiu o dízimo, então nós sabemos que naquela época existia dinheiro, porém não se ofertava dinheiro. Trocava o dinheiro por animais, comida, bebida, etc e tal. Ok, nós estamos indo por parte, vamos chegar lá em Malaquias. Vamos entender o contexto todo de Malaquias. Acho que aqui ficou claro. Qualquer dúvida, senhores, vocês vão lá no meu site e adquirem os DVDs lá só sobre esse assunto aqui, tá bom? Então, se vocês querem uma coisa mais aprofundada, mais do que isso, só ir lá no meu site, os senhores terão. Agora, ok, existiu o dízimo. Agora, a pergunta clara, clássica, que é o que nós vamos saber agora. Gente, vocês me desculpem, eu estou um pouco gripado, tá bom? A questão é, a quem era designado o dízimo? O dízimo era para... Olha uma pergunta que simples. Era para Deus o dízimo? O dízimo era para Deus? Vamos ver? Deixa eu pegar o texto aqui. Números 18, 21. Deixa eu abrir aqui meu texto. Números 18, 21. Vamos ver para quem quer o dízimo. Gente, tem mais coisa aqui em Deuteronômio, mas depois os senhores se aprofundam aí, tá? Não vou só ler aqui, vou terminar a leitura aqui de Deuteronômio, depois vou aqui para Números, ó. Versículo 27. Olha o que diz assim, ó. Porém, não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Olha para quem era designado o dízimo. 28. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos no plural,
fim de 3 anos, 3 anos, não é mês, anos, no fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão. Opa, não está falando que vai receber dinheiro. E comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Agora vem a perguntinha básica, senhores. Isso existe hoje? Aqueles que exigem o dízimo como dinheiro, depois de 3 anos, recebendo o dinheiro para os cofres das igrejas. Quando foi que os senhores viram isso acontecer? Já que recebe dinheiro, alguns dos senhores viram um órfão, uma viúva e um estrangeiro, depois de 3 anos, ir lá e receber o seu devido pagamento, senhores? Os senhores que exigem o dízimo hoje, os senhores estão pegando a lei judaica para exigir, mas os senhores estão cumprindo com essa lei, senhores? Ou os senhores só exigem aquilo que os senhores querem? Isso é verdadeira politicagem. Quer ser correto no sistema judaico do dízimo? Então, depois de 3 anos, o senhor chama o tesoureiro da sua igreja, o secretário, faz uma fila de viúvas, uma fila de órfãos, e tem mais, uma fila de estrangeiro. E os senhores, eles vão vir com as contas, tudo acumulada, e os senhores pagam. Alguém já viu isso acontecer? Não, senhor, isso não existe. Então está claro, a ladainha que existe hoje, está escrito na Bíblia. A palavra santa. Então tem que cumprir. Se exige, cumpra-se. Só que não se cumpre isso, não é? Lógico, acho que não. Vamos para Números 18, que é quase o mesmo raciocínio. Números, capítulo 18, versículo 21. É complicado, senhores. Vamos lá. Diz assim, senhores. 20. Diz também o Senhor Arão, na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi, né, função sacerdotal, filhos de Levi, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Só que o dízimo aqui, volto, vocês já leram, o dízimo era dinheiro? Não, senhores. Então, no máximo, que um líder, vamos pegar hoje, todo mundo quer falar, o pastor hoje é o pastor, o apóstolo, o bispo, que raio que seja, a nomenclatura, não importa isso, mas o padre, tá? Então, se é para o pastor, o que seja, tem que receber, tem que ser remunerado, segundo a lei aqui, ó, gente, é comida, tá? Então, no máximo que o pastor deve receber por ministrar, gente, é cesta básica. Acabou. Tá aí, ó. Cesta básica. Tá? Tá aí, comida. Não é dinheiro. Ok? Tá bem claro o texto. Continua a leitura. Versículo 21 ainda. 22. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não leve sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Nenhuma herança herdarão. O pastor não pode herdar nada. Se ele é o ministro do templo, se ele é o ministro do tabernáculo, não pode ser milionário, conforme muitos têm por aí. É o contrário, gente.
A pessoa mais pobre, olha a diferença de hoje, hein? Nessa que quer pegar a Bíblia para aplicar o dízimo. Se você for pegar a Bíblia, quem é que não tinha herança, senhores? Quem era? Os ministros. Eram os pastores. Quem tinha herança eram as outras 11 tribos. A tribo de Levi, da onde saíram os ministros, sacerdote, sumo sacerdote, levita, não tinham riqueza, senhores. O que eles tinham é daquilo que as pessoas concediam. E não era dinheiro, era comida. Dava-se roupa. Não existia luxo, não, viu? Como hoje. As outras nações eram ricas. As outras tribos eram ricas. A tribo de Levi, não. Está escrito aí na Bíblia dos Senhores, que eu estou lendo, em português. Não preciso nem ler hebraico isso daqui, tá? Continuo. 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferece ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Então, os levitas que eles tinham é daquilo que as nações davam. Então, oferta alçada. Aí, ó. Além de existir o dízimo, existia oferta alçada, o que era? Para auxiliar os levitas. Continuo. E falou o Senhor, aí pronto, aí já muda. Então, aqui, senhores, só para os senhores entenderem um pouquinho dessa legislação, é clara. Não existia dinheiro na época, sim, mas não se dizimava dinheiro. Eu quero saber da onde esses líderes tiraram dinheiro. Calma que a gente vai chegar lá ainda. Deixa eu ver alguma pergunta aqui. Ah, lógico que não. Ribeiro, que a profissão, nenhuma instituição vai fazer isso, dar dízimo para viúvas, nem pobres, quando mais estrangeiro. É simples, a questão é simples. Simples, ok? Bom, Caco, fique à vontade aí, Fábio, que eu vou ali pegar uma água, esqueci. Eu vou ali, volto ali, vou ali na cozinha pegar uma água e já volto, tá certo? Fique à vontade aí para fazer seus comentários aí. Pronto, gente, voltei. Deixa eu apagar a luz aqui. Agora vamos para o texto mais famoso, né? É Malaquias. Vamos para o texto abençoado de Malaquias. Ô, Fábio, Caco, tem algum outro texto antes de Malaquias que vocês querem fazer alusão? Fique à vontade aí. Existe? Vocês querem aludir algum outro texto antes de Malaquias que trata sobre essa questão de dízimo? Sabino, eu tô doido para você abordar Malaquias, rapaz. Por favor, por favor. Beleza. O Caco, o link para o Caco ver os comentários. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui, ó. Esse é o link aí, Caco. Está sendo transmitido lá no meu canal, tá? Tá aí. Vamos lá, o que mais tem aqui de comentários? Não sei, gente, se tem algum pastor vendo isso, não sei. Vamos lá, então, vamos para Malaquias. Esse texto é um texto lindo demais. Versículo 1 diz assim, olha só. Malaquias 3:1. Mas antes disso, senhores, vale lembrar, vamos só pegar um contexto geral aqui, no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Contra Israel. Você vai ver que o capítulo 1 vai tratar com a nação de Israel, porém ele vai enumerar justamente os cabeças da nação, tá? Vai ser o capítulo 1 todinho que os senhores vão entender de Malaquias.
Capítulo 2 diz assim, ó, e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Você vê que o capítulo 2 vai lidar com a função sacerdotal, com os sacerdotes, tá? Pegando o último versículo do capítulo 2 de Malaquias, que é o versículo 17, diz assim, ó, enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bons olhos, por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Quem estava fazendo isso, senhores? Era os sacerdotes. Olha só o contexto do capítulo 3 de Malaquias. Para as pessoas, vamos ler alguns versículos do capítulo 2, são 17 versículos. Vamos lá, agora o sacerdote, versículo 1 do capítulo 2. Vocês entenderam o contexto para a gente chegar no capítulo 3 de Malaquias. Porque isso os líderes não querem fazer, não. Eles não querem esmiuçar isso, eles aplicam para o povo. Vamos ver para quem quer? Capítulo 2, versículo 1, quanto sacerdote. Se não ouvirdes, versículo 2, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Vós quem, gente? O pronome vós, vamos prestar bem atenção, no capítulo 2 está se referindo a quem? Sacerdote. Se não for isso, tem que rasgar a Bíblia, então. Vamos lá. Versículo 3. Eis que vos, olha o pronome vós, e o pronome vos. Se não souber o que é isso aqui, vai ficar complicado. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Está falando para quem, senhores? Capítulo 2 todinho. Vamos continuar. 3, 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja... Meu conserto seja com quem, senhores? Conserto seja com quem? Seja com Levi, senhores. Da onde saíram os sacerdotes? Da tribo de Levi, senhores. Conserto, hein? Vamos continuar. Meu concerto com ele foi de vida e de paz. Eu lhes dei para que me temesse, e me temeu. E assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, na boca do sacerdote. E a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e apartou a muitos da iniquidade. Estou falando da tribo de Levi. Ou seja, em um momento da história de vocês fizeram tudo isso. Vou continuar o raciocínio. Versículo 7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós, desse período de Malaquias, vai dizer agora, o versículo 8 que lindo, mas vós vos desviastes do caminho, sacerdote desviado do caminho. A muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que estava acontecendo ali. O sacerdote estava tudo escambado, senhores. Corrompendo as pessoas. Ainda bem que hoje isso não existe mais, isso acabou. Isso foi só naquela época lá de Malaquias, tá? 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Bom, isso não existe. 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conceito de nossos pais? Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com as filhas de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Isso mesmo. Ainda fazeis isto. O quê? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade,
porquanto fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conceito. Bom, e por aí se vai. O couro vai comendo em cima do sacerdote. Aí chega no capítulo 3, vem assim, ó. Eis que envio o meu anjo que reparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, gente, diante do capítulo 2 de Malaquias, o que está dizendo? O que estava acontecendo? Sacerdotes corrompidos, os ministros corrompidos, era necessário um conserto. Então, o capítulo 3 de Malaquias vai lidar com um conserto em cima do sacerdote. Esse é o versículo 1º. Versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então, se faz uso de duas coisas, fogo e sabão. Sabão se usa para quê? Para limpar. E o fogo se usa para quê? Purificar. Figuras de linguagem, senhores. Figuras de linguagem. Então, era necessário que os sacerdotes fossem limpos e purificados. Aqui não é o povo, não. Aqui é os sacerdotes. Não vou chegar no versículo 10 isoladamente, como muitos fazem. Não, vamos entender o contexto todo para ver o que estava acontecendo naquela época. Tá? Bom, continuo. Versículo 3. Assentar-se-á, isso é, né, o anjo lá do concerto e tal, como derretedor e purificador de prata. Purificará quem? Olha o versículo 3 de Malaquias, como é claro. Purificará os filhos de... Aqui, gente. Filhos de Levi. De onde vieram? O sacerdote. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Volto, quando se fala de oferta e dízimo, na Bíblia, não é dinheiro. Tá? Não é dinheiro. Continuo. 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Ou seja, estava tudo parado, sacerdote todo corrompido, os ministros corrompidos, e Deus não, o povo levava, mas Deus não estava se agradando com nada disso. Não era isso que Deus queria. Só você voltar ao capítulo 1º, capítulo 2 de Malaquias, você vai entender toda essa história e raciocínio, tá? Ou seja, o contexto do capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó, Judá tem sido desleal, lá no capítulo 2, versículo 11, ó. Vou pegar o contexto do versículo 4 aqui agora, tá? E a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Então, acontece, o pessoal estava adorando outros deuses, aí a nação, Judá e Jerusalém, estava levando dízimo. Mas por que eles estavam adorando outro Deus? Porque os sacerdotes estavam o quê, senhores? Corrompidos. Quando o líder é corrupto, quando o líder está corrompido, o povo todo faz o que quer. Não existe mais nenhuma legalidade, legislação que possa mudar a situação. Se o líder se corrompeu, acabou-se tudo. Continuo. Versículo 5. E chegar-me-ei a vós. Quem é o pronome vós aqui, senhores? Que eu li no contexto, aqui, ó. Sacerdote. E chegar-me-ei a vós para juízo. E seria uma testemunha veloz contra... Olha o que estava existindo entre os sacerdotes, senhores. Seria uma testemunha veloz contra feiticeiros. Estava existindo feitiçaria. Contra os adúlteros, adultério. E contra os que juram falsamente. E contra os que defraudam o jornaleiro, ou seja, que defraudam o trabalhador. Isso, ainda bem que isso hoje não existe. Nenhum sacerdote, nenhum líder religioso, ninguém deles defraudam o trabalhador. Isso não existe, tá? O jornaleiro pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês querem mais alguma coisa, senhores? Aí vocês querem que eu vou lá no versículo 10
isolo o versículo e não explico nada disso, no capítulo 3 de Malaquias? Olha o que estava existindo entre os líderes. Feitiçaria, adultério, roubo. E agora, como fica? Aí diz que é o povo. Aí os líderes ficam julgando o povo. Ó, irmão, trazer todo o dinheiro para casa do tesouro. Você tem que trazer o dinheiro para casa do tesouro. Para quê? Para perverter o quê? Os direitos. Está escrito órfão, estrangeiro, viúva, trabalhador. Versículo 5 todo de Malaquias, tá? Vou para ver o Deuteronômio 26:12. Deixa eu até ler aqui. Deixa eu ver que nota que eu fiz essa aqui. 26:12. Fiz uma nota aqui em cima do versículo 5. Deixa eu ver o que diz lá Deuteronômio 26. Gente, se não entender Malaquias hoje, não entende mais. Pelo amor de Deus, estou no versículo por versículo. 26:12. Deixa eu ver o que diz aqui. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que como dentro das tuas... Ah, entendi. Então, esse direito de 3 anos aqui, ó, tá em Deuteronômio 26, não estava sendo cumprido em Malaquias 3, tá? Então, eles estavam pervertendo esse direito. Isso aqui, na época, quem gosta de seguir o Antigo Testamento, quem aplica o dízimo lá de Malaquias, tem que fazer isso aqui, ó. A cada 3 anos, pagar todas as contas, já que recebe o dízimo como dinheiro nas igrejas, tem que pagar, senhores. Ô, líderes, vocês têm que chegar no tesoureiro lá e pagar a conta desse povo aqui. Ah, tá na Bíblia, tá escrito. Tá bom? Tá escrito. É fácil. Isolar Malaquias, não fazer mais nada. Gente, eu vou chegar lá ainda. É Mateus 23:23. Calma. Calma que a gente chega lá. Calma que a gente chega lá. Não cheguei ainda. Vamos, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Olha só. Ele está dentro de um juízo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó. Ó, vamos entender isso aqui, gente. Vamos entender isso aqui. Então, o contexto está falando do quê? De concerto para sacerdote. Agora entrou um tal de filhos de Jacó. Quem eram esses raios de filhos de Jacó? Vou ler o versículo aqui, tá? Vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Em Miqueias, não vou pegar em Miqueias, vou pegar em Êxodo 18:25. Êxodo 18:25 diz assim, ó. Escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo. Cabeças sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Números 30, versículo 1. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Depois vocês vão entender meu raciocínio aqui. Números 31:26. Faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais. Tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Ou seja, gente, vou pegar Miqueias 3:9. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó. Ok? E vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é de direito. Quando falam filhos de Jacó, aqui está se tratando justamente desses cabeças tribais. Cabeças tribais. Esses são os filhos de Jacó. Só que algumas pessoas pegam os filhos de Jacó como sendo a nação toda de Israel. E não, senhores. Isso aqui eram líderes. Cabeças de Jacó eram líderes. O que eu dei para os senhores foram várias referências que existiam cabeças tribais, existiam líderes tribais, tá? Então virava bagunça, né? E quem instruiu isso foi Moisés, tá bom? Só para os senhores saberem. Versículo 7. Então agora nós estamos vendo que existe sacerdotes e cabeças tribais, tá? Versículo 7. Desde o dia de vossos pais,
Deus dizendo lá, anteriormente, vos desviaste dos meus estatutos. Quem desviava dos estatutos? Desde os tempos antigos. As cabeças tribais e os sacerdotes, senhores. Continuo. Os meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim. Eu tornarei para vós. Olha o pronome vós aí. Agora o pronome vós está falando o quê? Ó? Sacerdote, cabeças tribais. Essa analisa o contexto junto comigo, para não dizer que, né? Estou lendo aqui, normal. E tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar. Pronto. Estavam tudo prostituindo, feitiçaria, adultério, roubando. Aí chega Deus trazendo um conserto. Aí pergunta, nós estamos errados aonde? Por que nós estamos errados? Ok? Versículo 8. Olha o que ele diz. Roubará o homem a Deus? Agora a pergunta é para quem que é, gente? Essa palavra homem, no contexto de Malaquias, está sendo direcionada. Quem é esse homem que o contexto está se referindo? Aqui, gente. Aqui, sacerdote, cabeças tribais. Esse é o homem que ele está dizendo. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós, sacerdote, vós, cabeças tribais, todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, senhores. Está claro aí para os senhores ou não? Quem é que estava roubando? Era o povo? Era o povo que estava roubando? Hoje quem é? Quem é hoje? Como está a sua situação financeira? Tá boa? E o teu líder? Tá bem? A situação financeira dele tá boa? Continua o raciocínio. 9. Com maldição sois amaldiçoados. Quem? Sacerdotes, não tem nada a ver com o povo. Mas, lógico, os líderes, quando eu falo líderes, senhores, me refiro àqueles que usam a Bíblia para exigir dízimo, tá? É esses líderes que eu me refiro. Esses líderes que eu me refiro. Tá bem claro o texto aqui. Nós estamos lidando, ó, gente, sacerdote, literalmente. O texto de Malaquias aqui, vamos aplicar aqui agora, não tem nada a ver com os dias de hoje. Não tem nada a ver com os dias de hoje. Por quê? Porque o dízimo, primeiro, não era dinheiro. Segundo, existia... O que existia? Sacrifício, senhores. Sacrificava-se animais. É isso aqui, por isso que existia sacerdote. No tempo de Malaquias. Ou seja, eu pego assim um versículo, deturpa o versículo dentro do seu devido contexto e deturpa o contexto cultural da época. Se deturpa tudo. Depois eu, professor Fábio, sou herege. Depois eu sou herege. Depois eu que não sei fazer uma exegese. Eu que não sei fazer uma hermenêutica. Ah, aí não dá, né? Aí não dá, né? Fica complicado. Assim ninguém quer ensinar pro povo, né? Ensina pro povo lá. Continuo. Ai, ai. Porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Agora, por que a nação? Nação agora. Aí generalizou, certo? Por que a nação estava roubando, senhores? Quem estava corrompido aqui? Quem era? O contexto todo está dizendo. Volto. Se o sacerdote está corrompido, o que dirá do restante das pessoas? Continuo. Versículo 10. Trazei todos, ao plural, senhores, os dízimos. Isso aí, gente. É a mesma regra lá que eu li lá nos outros textos. Conceito judaico, trazer todos os dízimos, vamos lá, a casa do tesouro. Para que haja o quê? Para que haja o quê? Aqui, gente. Mantimento. Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Vamos ver o que é essa janela do céu, também é uma figura de linguagem, tá? Não tem nada a ver com bênção. O pessoal coloca aí, tá?
Vamos ver aqui. Abrir janela do céu é chuva. Chuva, mandar chuva. Vou continuar a leitura. Janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Deixa eu ler um comentário que eu faço nesse versículo 10. A frase hebraico Beit Haotzar, que é traduzido como casa do tesouro, refere-se a uma espécie de armazém descritos mais detalhadamente em Neemias, no livro de Neemias 13:5, tá? Que chama-se Grande Câmara, que era usado como um lugar para armazenamento de grãos, incenso, vasos do templo, vinho e óleo, tá bom? Depois vocês pegam lá, Neemias 13:5, tá? Versículo 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Aí fala que o devorador é um espírito que acaba com o salário do camarada. O repreender o devorador é deixar do camarada comprar remédio, para não vir doença, para não gastar remédio com isso, para não gastar o dinheiro com aquilo. Ó, irmão, se você está com a sua vida desregrada, materialmente, então é porque você tem que dar o dízimo para ser repreendido esse devorador que está minando a sua situação financeira, está acabando com, vamos colocar, com a sua empresa, está acabando com os seus lucros, está acabando, você está tendo muita concorrência, isso aí tudo é porque você não dá o dízimo, o devorador é isso aí, não tem nada a ver com isso, gente. Vou ler o versículo aqui. É difícil. Repreender o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Quando falar fruto da terra, a gente está falando do quê? Plantação, senhores. Continua a leitura. Fruto da terra é a vide. Falando da videira. No campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Não tem nada a ver devorador com demônio, com espírito. Gente, isso não existe. Está aí o versículo claro, o contexto todo de Malaquias. Mas o povo quer achar demônio em tudo. Herege não sou eu, não. Herege é quem ensina isso. Que devorador é demônio, que devorador é isso, que devorador é espírito. Esses são os verdadeiros hereges. Usando a Bíblia, a palavra santa, esses são os hereges. Que levam multidões ao engano, ao engodo. Esses são os hereges. Não sou eu, não. São esses. Continuo. O vocábulo hebraico para devorador é orrel, um termo geral para qualquer tipo de ameaça para as culturas em meio de subsistência. É entendido como uma referência a uma praga de gafanhotos, tá? 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, isso iria acontecer quando, senhores? Quando o sacerdote e os levitas fossem o quê? Fossem purificados. Quando eles se consertassem com Deus. Aí Deus iria abençoar. Entenderam agora Malaquias? Caco, Fábio Boas, alguma pergunta? Fiquem à vontade aí. Só um comentário, Fabiano. Muito bom, hein? Muito bom. Você realmente é fora de série, meu irmão. Arrebenta ele. Estou prestando atenção aqui, direitinho. Alguma observação, Caco? Fica à vontade. Eu vou continuar ouvindo aqui mais um pouquinho aqui, mas tá bacana. Pode arrochar aí que tá bacana. Beleza. Deixa eu ver o comentário do povo aqui. Deixa eu ver aqui, voltar. Tá, o BR Mike escreveu assim, ó. Muito obrigado, respeito. Sabino, você, querendo ou não, é um líder, mas não pense igual as instituições que existem. Bom, até agora aqui, senhores, gente, assim, ó, o William aqui está fazendo uma observação, professor, fala para os idiotas pararem de falar de política nos comentários. Bom, gente, eu não vou nem ler os comentários sobre política, igual eu falei. Eu vou ler comentários aqui no chat, aqui, que é pertinente ao conteúdo que é dízimo, tá?
Fora isso, que existe politicagem, hoje existe, senhores. Mas como o vídeo não é sobre política, não é uma análise política, né, nos dias atuais, tá? Mas aí depois pode até fazer um paralelo do que existe hoje dentro das denominações, tá? Bom, vamos tratar então agora de um outro texto que todo mundo agora... Bom, até aqui os senhores, foi bem claro com os senhores, que aqui não tem nada a ver com o cristianismo, tá? Até agora aqui é todo um sistema judaico. Não tem nada a ver com o cristão. Aí o que acontece? Vamos lá para as pessoas entenderem. As pessoas ainda têm uma certa dificuldade com algumas questões. Que é Mateus 23. Mas eu vou chegar lá. Mateus 23, versículo 23. Acho que é isso. Mateus 23, 23, né? Deixa eu pegar o texto aqui. Vamos para o Novo Testamento agora, né? Isso. Então, primeiro, deixa eu fazer algumas observações. Bom, acerca de Abraão ter dado dízimo, isso ficou claro, né? Abraão, ele era israelita. Era um costume de vitórias em guerras. Foi só esse caso, apenas esse. Tá? E o dízimo, bem claro também, o dízimo não era mensal, era anual. Então, não era dinheiro também. Tá tudo bem claro aí. Aí, só que existia naquela época aqui tabernáculo. Depois do tabernáculo foi construído o quê? Um templo. Na época do tabernáculo existia sacerdote. Na época do templo também existia sacerdote. O dízimo, ele foi instituído para quê mesmo? Para que o dízimo foi instituído? Para, gente, fácil, para manter a tribo Levi. O que mais? Para auxiliar, o que mais? Viúva, órfão, estrangeiro. Olha o que é, agora estou resumindo aqui, para ficar fácil para você entender Mateus 23, 23, tá? Então, o dízimo era para manter, não era para manter Deus, não. Não era para manter o dízimo. Você não vai encontrar em nenhum momento para manter isso aqui, gente, ó. Lá Malaquias está escrito o quê? Trazer o dízimo à casa do tesouro. Só isso? Não. Olha o propósito. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Não falou que era para pagar conta, não. Não falou que era para dar carro zero para o líder, não. Não, tem nada disso aí, não. Era para ter mantimento para quem? Para quem, gente? Tribo de Levi, viúva, órfão, estrangeiro. Por isso, não era para embelezar tabernáculo, não era nem para embelezar templo. Tanto, senhores, quando o tabernáculo e o templo foram construídos, preste bem atenção agora. Quando o tabernáculo e o templo foram construídos por dízimo, me ache agora um versículo na Bíblia, eu quero agora. Que quando Moisés vai erguer o tabernáculo e quando Salomão vai construir o templo, construíram com base em cima de dízimo. Foi dízimo? Foi com obrigatoriedade de dar 10%? Não, senhores. Foi com doações. Um levava isso, o outro levava aquilo, não tem nada a ver com dízimo. Se você chegar e falar, vou construir um templo, você igual, vamos colocar aqui, antigamente, não sei hoje, CDHU, Paulo Maluf fez muito disso. Então, as pessoas que construíam, dava-se o material, a mão de obra era das pessoas, era dos moradores. E tinha até morador que levava fio, isso e aquilo, para o seu uso próprio, para o seu bom proveito da sua casa. Então, você não vai encontrar na Bíblia, não existe em lugar algum, que eu teria que dizimar para construir um tabernáculo ou um templo. Isso não existe.
E o dízimo também, não era para sustentar templo ou tabernáculo. E tem outra coisa ainda, outra questão. Eram muitas pessoas, não eram? Eram. Muita gente, né? Você não vai encontrar dízimo para construir vários. Quantos templos judaicos existiam, senhores? Hã? Quantos? Quantos templos judaicos existiam, senhores? Um, né? Beleza. Ok. Não preciso falar mais, nem comentar sobre isso, né? Não precisa, né? Ai, professor, mas o camarada tá ali, tá aqui, papapá, como que faz? Ué, faz igual eles faziam então. Vamos para a sinagoga. Não é? Templo mesmo, real, era um só, viu? Não eram vários, não, como hoje. Existia um. Bom, tá para lá. Mas até agora tá claro aqui. Já sabe que dízimo é dinheiro, né? Então esquece isso, tá bom? Aí hoje eu não sei porque tem que dar dinheiro hoje. Mas vou continuar. Beleza, então esse raciocínio aqui vocês estão compreendendo, agora vamos, né? Aí as pessoas chegam assim e falam, professor, mas Jesus, agora vamos entrar no cristianismo, né? Mas Jesus não foi contra o dízimo, professor. Lógico que não. Lógico que não. Sabe por que ele não foi contra? Por quê? Porque na época de Jesus existia templo? Existia? Existia. Na época de Jesus existia sacerdote? Existia. Na época de Jesus existia a tribo de Levi? Existia. Na época de Jesus existia viúva? Existia. Existia órfão? Existia. Existia estrangeiro? Existia. Jesus não pode ser contra? Acho que não. Por quê? Jesus, ele é o quê? Ô, gente. Jesus é o quê? Judeu. E vai ser contra? Não. Por quê? Porque existe um tempo, existe função sacerdotal, existe tudo isso daqui. Então as pessoas não entendem separar cultura. Isso aqui se trata de a questão disso aqui, ó, trata de uma cultura que era pago anualmente, não mensalmente, que não era dinheiro, era alimento, óleo, unguento, vinho, cachaça, tudo. Então Jesus não pode ser contra, tá? Diz assim, ó, Mateus 23, para as pessoas entenderem. Aí pega, mas está no Novo Testamento, está no Novo Testamento, está aí. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Jesus está dentro de uma cultura. E a escritura sagrada que Jesus faz uso, é de Novo Testamento, senhor? Não, porque não existia, né? É o Antigo Testamento. Tá? Não se esqueçam disso. E a gente abre lá o Novo Testamento, né? E aí desculpa o termo, gente. É muita ignorância, né? Ou, às vezes, não, muita malandragem, tá? Para alguns líderes. Sabem da verdade, mas ludibria, lógico, não é besta. Precisa de dinheiro, quer dinheiro. Diz assim, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Tá? Você deve fazer isso, deve dizimar. Jesus está falando para quem, senhores? Para judeus. Para uma cultura judaica. É claro o texto, ok? Mas por que fala das menores coisas? Vamos entender isso. Talmud. A lei do Talmud sobre dízimos registra que os produtos menores da terra, como as folhas e talos, teriam que ser dizimados também. Maaserot 4:5, tá? Como também a hortelã, a erva doce e o cominho. Vai no Talmud, lá na parte de Mai 11:1. O princípio geral era, dentro do Talmud, que tudo que é comido
e cresce sobre a terra, deve ser dizimado. Macerote 1:1, tá bom? Só lá nas fontes judaicas os senhores verão isso. Então existiu o dízimo naquela época, existe, mas por quê? Agora, vamos lá. Por que que hoje, não se deve dizimar? Vamos lá? Porque hoje o povo não é judeu, senhores. O cristão, olha só, cristão, ele segue Evangelho ou segue Torá? Segue Evangelho, senhores. O senhor, mas está escrito no Evangelho. Volto. Está escrito, mas que cultura pertence Mateus 23. Isso que as pessoas têm que entender, gente. Não é porque a narrativa está dentro de um novo escrito que fugiu de uma cultura, não, gente. Jesus não poderia ser contra essa cultura, porque existia templo, sacerdote, existia essa função toda aqui. Por isso que Jesus não pode ser contra. Agora, vamos entender o raciocínio. O templo de Jerusalém foi destruído. Preste atenção agora. Foi destruído o templo. A função sacerdotal continuou? Não. Continuou? Não, senhores. Perdeu-se isso aqui, ó. O dízimo que existia para manter tribo de Levi, porque existia um templo. Templo judaico. Agora vou fazer uma pergunta. Jesus era rodeado de multidões, não era? Era. Pessoas que o aceitaram, desde João Batista, né? Fazendo os batismos, aquela coisa toda. Uma pergunta para perguntar para si próprio e pensar e analisar. Se existiam grandes multidões, por que Jesus não construiu o templo para colocar aquelas pessoas? Hã? Por que, senhores? Hã? E o mais importante é que nem isso não se encontra, e nem essa ordem Jesus deu para os seus apóstolos também. Ele falou para construir templo, não. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, não é isso? E fazer o quê? Discípulos. Mas você encontrou em algum lugar que Jesus pediu para alguém construir templo? Jesus vivia dentro de um templo judaico, não cristão. Ele não instituiu nenhum templo cristão. Nenhum. Simples assim, né? Os apóstolos também não. Igrejas, quando as pessoas falam, a igreja de Laodiceia eram casas. Casas. Acho que tem uma palavra que fala sobre que a igreja que está em tua casa. Quer ver? Deixa eu pegar aqui na Bíblia. Só para os senhores verem. O pessoal pensa que igreja tem que ser templo. Vamos ver. Tem uma parte do Novo Testamento, para ficar bem claro isso também, porque muitos não querem ensinar a verdade, querem ensinar mentira. Porque mentira é bom ensinar mentira. Quando está dando lucro para o povo, tá bom. Novo Testamento, deixa eu ver aqui em parte, fala Paulo, acho que é Paulo quem vai falar sobre isso, a igreja que está em sua casa. Deixa eu pegar a palavra igreja, que é mais fácil, quer ver? Igreja, vamos lá. Isso. Igreja que está em sua casa. Deixa eu pegar aqui. Igreja, gente, são pessoas, tá? Quando pega aqui, ó, Mateus 16:18, só para os senhores entenderem, pois eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno prevalecerão contra ela. Igreja é pessoa, tá? Não é quatro paredes, como muitos entendem, tá bom? Aqui, ó, Mateus 18:17, ó. E se não a escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considero como um gentil publicano. Espera aí, vamos pegar a igreja como um templo. Se não escutar o templo fala, senhores. Eu estou em Mateus 18:17. O templo fala. Olha, o versículo diz assim, ó. Vou pegar o versículo 16 para os senhores entenderem. Não, o versículo 15. Ora, Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja.
Vamos colocar templo aqui, 4 paredes, tá? Dízimo à igreja. Chega lá na parede, ó, igreja, ó, o fulano ali pecou, tá? Dízimo ao templo. E se também não escutar o templo, considera como gente publicana. Pelo amor de Deus. Muita ignorância, né? Bom, eu não vou aqui pegar vários textos, não, mas vou falar de igreja que está em casa. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, acho que é em Romanos. Cadê a igreja? Não. Aqui, achei. Romanos 16:5, isso mesmo. 16:5 diz assim, ó. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Então, quando fala igreja que está em sua casa, falando das pessoas. Igreja são pessoas, não é templo. Todo o Novo Testamento, quando se fala de reunião, eram em casas, não existia templo, senhores. Templo cristão, não. Nem Paulo, nenhum dos apóstolos construiu templo. Poderiam, por que não construíram, senhores? Por quê? Dá para entender? Dá para entender? Então, gente, dízimo não é dinheiro. Templo, existia um dízimo, na época que Jesus foi a favor, foi porque existia isso. Hoje, construíram-se, volto. É pecado? Pecado é o que fazem com as pessoas. Tem um monte de vídeo aí no YouTube. Se você não der o dízimo, você não é abençoado. Isso não existe. Isso não existe. Porque a prática do dízimo era para o povo judeu, para o povo israelita. Você dá porque você quer. Não estou dizendo que você também é proibido. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. O que eu não admito e nunca vou aceitar são líderes deturpando um texto para colocar uma obrigatoriedade em cima das pessoas e dizendo que as pessoas só são abençoadas porque dizimam. Isso não existe, senhor. As pessoas são abençoadas porque trabalham. Tá bom? Porque trabalham. Deixa de trabalhar para ver. Agora, já que se exige um dízimo, que não tem nada a ver com o cristianismo, bulufas nenhuma, certo? Estou falando dízimo, tá? Não tem nada a ver, mas já que quer exigir, volta. Vai lá, ó, ajuda a viúva, ajuda o órfão, ajuda o estrangeiro, ajuda lá. Cadê? Onde você vê isso? Não existe, né? Meu amigo Fábio Boas, tranquilo, alguma pergunta? Que eu acho que eu tinha que falar tudo, acho que foi falado. Quer fazer alguma observação? Aí depois vou ler os comentários aqui. Sabino, eu só queria dizer que realmente você é brilhante, irmão. Brilhante. Eu já vi todos os vídeos que você fez sobre o tema, só que esse foi o mais completo, né? E esse eu vou deixar como vídeo de cabeceira meu aí, porque muitos amigos meus debatem esse assunto e eu já mostrei vários vídeos, inclusive seus, a respeito desse assunto aos mesmos amigos. Só que eu acho que a verdade é incontestável, meu irmão. E eu tô para topar um desafio aqui agora, é o seguinte, se tem algum teólogo que te desafia a justificar o que você está errado aí, meu irmão, eu tô a fim de ver, porque realmente você é um cara diferenciado, meu irmão. Parabéns aí, meu irmão. Obrigado. Caco, observação? Tranquilo, para mim está tranquilo. Eu estava aqui só observando, né? Desculpa, até porque eu não sei, o som desse notebook aqui é muito ruim. Então, a gente percebe que há uma coisa que a gente fala em teologia, que é a exegese, né? Que não é exegese, é exegese, que é quando o pregador, aquela pessoa, força um texto para poder extrair algo que não está nele, né? Então, a gente percebe que acontece isso muito, não só em quem é favorável ao dízimo, às vezes também para quem é contra, né? Então, assim, se você não tem uma boa estrutura, um conhecimento mais acurado, você começa a fazer umas coisas que exatamente que é a exegese, ou seja, a forçação de barra, né, para que você consiga extrair algo que não existe naquele lugar. Então, isso é muito interessante, é importante,
E valeu, achei que foi muito bom, né? Concordo aí com o Fábio, foi excelente. Eu acho que dá para aprender bastante coisa e a gente tem que aproveitar, né? É isso aí, valeu, obrigado. Beleza. Gente, só agradecer as pessoas aqui. Muitas pessoas. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Eu vi aqui pelo Hangout que são mais de 300 pessoas nos assistindo. Vou, próxima vez, auxiliar o Fábio Buais, no canal dele. Eu tenho até uma proposta para muitas pessoas. Algumas pessoas que querem, professor, eu queria que o senhor fizesse um Hangout dentro do meu canal, para dar um impulso, né? Para dar uma melhorada, para dar um views a mais. Entre em contato comigo, escolha a temática e a gente conversa, tá? Você quer me mandar um e-mail, manda lá, entra no meu site, lá o www.professorfabioSabino.com.br, vai lá, escreva uma mensagem, eu vou receber sua mensagem, entre em contato contigo e a gente vê um assunto dentro do seu canal para poder dar aquela levantada lá. Quem quiser, fique à vontade, tá bom? Gente, muito obrigado aí. Muitas pessoas. Carol Oliveira. Sabino, queria saber por que os pastores hoje pegam esses versículos antigos para frisar. Então, gente, é aquele negócio. Não é só apenas o dízimo, não é apenas o dízimo. Volto, o Antigo Testamento é para uma cultura que não tem nada a ver com o cristão. Existem cristãos, eu não vou citar nome aqui de denominações, tá? Mas existem algumas denominações que fazem uso de algumas peculiaridades do Antigo Testamento para fins próprios, proveitoso. Se acha proveitoso aqui. Porém, não se segue tudo. Só escolher. Isso aqui eu gosto, isso aqui não. Pode ver assim, gente. Não é só o Antigo Testamento, não. O Novo Testamento é a mesma coisa. Então, o que se aplica? Você aplica aquilo que é bom. Exemplo. Se alguém ou alguma denominação consegue cumprir o sermão da montanha simples do Novo Testamento. Você não vai encontrar, gente. Você vai encontrar pessoas pegando, né, fala-se de doutrina, né? Pegando doutrinas daquilo que lhe é prazível. Apenas isso. O que não é bom, eles não vão fazer uso disso. Não vão fazer uso disso nunca. É por isso que eu deixei de ser cristão. Justamente por isso. Por quê? Porque eu não consigo ser na essência. Não consigo. Eu vou ser mais um hipócrita. Não consigo. O que é ser cristão hoje? Hoje, frequentar um templo evangélico. Para muitos é isso. É dar dízimo, tomar ceia, cultuar, louvar. Isso é ser cristão. Isso não é ser cristão. Ser cristão é outra essência. Você quer saber o que é ser um verdadeiro cristão? É só praticar o sermão da montanha. Pronto. Como eu vi que eu não consigo, eu não vou ficar me rotulando. Por isso as pessoas perguntam, o senhor é cristão? Não. Nossa, eu não creio em Cristo. Não, eu não estou falando de crer. Não estou falando de crença. Eu estou falando de seguimento, tá? Crença é outra coisa. Eu não sou ateu, tá bom? Eu creio em Deus. Agora, se é o Deus da Bíblia, é uma outra história. Aí, meu irmão, se você quer saber, aí você vai ter que comer bastante feijão comigo. Para saber de toda a história da Bíblia. Tem um vídeo no YouTube. Como que a Bíblia chegou, fechadinha, como um livro bonitinho, né? Aí você tem que estudar toda uma... Aí existe uma história para saber do que é a Bíblia, o que é o Torá. Né? Aí é uma outra história, né, senhor? Então, eu não sou um leigo. Então, por isso que eu não sou mais cristão. Então, é complicado. Tem que tomar cuidado com isso. Tem gente que está lá há 30 anos, está 30 anos dentro de um templo, mas não é cristão, tá? Como assim não é cristão, senhor? Eu dou dízimo, eu oferto, eu ministro, eu oro, eu louvo, subo um monte, eu rodopio. Isso não é ser cristão, não, meu amigo. Isso é ser hipócrita. Ser cristão é ter essência. É saber perdoar. É não guardar mágoa. Vai lá, lê o sermão da montanha e pratica ele. Aí sim. Se você praticar o sermão, o mínimo, é o mínimo que eu estou dando, hein? É o mínimo. Né? Usar a saia, deixar de cortar cabelo. Isso aí não é ser cristão, não. Isso aí é ser idiota, tá bom? Me desculpa o termo. Se ser idiota é usar cabresco. Tá certo? É você ser escravo de uma pessoa. Dizem que a escravidão acabou. Mentira, a escravidão existe até hoje. A partir do momento que você não tem a liberdade para você não fazer o que você quer
dentro dos seus limites, dentro do seu prazer, quando você é proibido da sua liberdade, você se torna um escravizado. Você é escravo. Você é escravo. Tá certo? Aí onde que eu entro? Aí onde que existe a verdadeira política dentro das igrejas. Isso é política. É escravizar as pessoas, usando de artimanhas. Qual artimanha que vai usar? Da Bíblia, fazer uso dela. Aí isola-se o versículo para falar o que quer, para exigir o que quer. E aí as pessoas leigas, a ver aquela pessoa como um homem divino, como um homem de Deus, como iluminado, e aí aceitar tudo, gente. Esse é o problema de hoje. Por isso que eu deixei de ser cristão. Tá certo? Então, tem muita diferença o que é ser um verdadeiro cristão. Tem muita, totalmente. Tem gente que está há 30 anos dentro da igreja, mas não é cristão. Por quê? Porque não tem essência, realmente. Por isso que hoje eu não frequento mais, porque eu não tenho essa essência. Vou ficar lá fazendo o quê? Ludibriando as pessoas? Usando da Bíblia, pregando como eu pregava quase todo final de semana? Aí as pessoas chegam aí hoje em alguns vídeos do meu canal no YouTube, o senhor tem que se arrepender, se converter. Olha a linguagem. Olha a linguagem dos camaradas que diz ser cristão. O senhor tem que se converter, professor, porque Deus vai pesar a mão. Olha, isso é a linguagem de um cristão. Isso é a linguagem de retardado, gente. Isso é a linguagem de pessoas leigas, que não sabem de nada. Não sabem nem da sua própria vida. Me acusando. Vai lá ler o Sermão da Montanha para ver se você é cristão. Você que me acusa. Pessoas que degrinem a minha imagem. Vai lá ler o Sermão da Montanha. Vai lá ver se você é cristão. Não. Você é como eu, um hipócrita. Porque você não tem essência como eu não tenho. Só que eu não fico saindo aí, ó. Ah, não. Poderia muito bem chegar aí e falar um monte. Não, gente. Infelizmente é assim. Tá certo? Um abraço aí para todos. Não tem nem como eu citar nomes aqui no chat aqui. Comenta sobre o trízimo, dízimo. Gente, as pessoas foram inventando. Igual hoje, olha só, preste bem atenção, gente. Olha o que existe hoje. Algumas denominações, algumas, não vou generalizar, estão mais preocupados em pagar programa de televisão do que saber a situação dos seus próprios membros. Tá? Tem gente dentro da denominação, que algumas têm programa de televisão, estão passando fome. E o camarada preocupado em pagar programa de televisão. A pessoa, se Jesus estivesse aqui na Terra, vendo esses meios de comunicações, as pessoas precisam ter estratégia para propagar o evangelho. O que adianta ter estratégia para propagar o evangelho se você não mata a fome do seu próprio membro, rapaz? Cria vergonha na tua cara. Cria vergonha na tua cara. A situação do líder abastada. Carro zero. Comida boa. Plano de saúde excelente. Gasolina não falta no carro. Os filhos a melhor faculdade. E os membros? E os membros da própria denominação? Ah, gente. É por isso que eu deixei de frequentar esse tipo de templo. Porque não existe igualdade entre ninguém, senhores. Basta você olhar. Basta você olhar. Templos suntuosos, bonitos, melhor som, melhor acústica. Você vê os líderes com os melhores carros. E o povo? Maltrapilho. Pode ver. Começou como? Começou com a portinha. Fechou-se um boteco, abriu uma igreja. Não é isso? De uma, abriu-se outras congregações. Aí vai lá, compra o terreno, constrói e se acede. Gente, essa é a história, gente. Tá aí para todo mundo ver. Pelo amor de Deus. Tá aí para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Eu não preciso citar nome de denominações aqui, não. É por isso que eu não preciso mais de tempo. Por isso que eu não sou mais cristão. Eu apenas creio no meu Deus. Apenas isso. Tá certo? Caco, Fábio Boas, obrigado aí pelo carinho, pela atenção. Boas, obrigado aí pelo convite. Se despedem aí, depois vou me despedir aqui e a gente encerra esse hangout de hoje, beleza? Fica à vontade, Fábio. Sabino, muito obrigado pela honra aí, tá, meu irmão? De estarmos mais uma vez juntos. Não foi a primeira vez que nós estivemos juntos, né?
tive o privilégio de participar com aquele debate entre você e Rubens, que foi maravilhoso, foi inesquecível para mim, eu me emociono até hoje quando lembro. Queria mandar um beijo no coração de Silvio, que é um grande amigo, mandar um beijo para o Rubens, mandar um beijo para o Eudimar, sabe, a honra de estar aqui com o Caco, sabe, poxa, o Caco é uma referência também, sabe, e você, meu irmão, tá sempre com você, sempre maravilhoso, tá, meu irmão? Eu espero ter o privilégio de fazer mais estudos teológicos profundos como esses, porque eu tenho você com toda humildade o maior teólogo do Brasil a nível de conhecimento, pelo esforço que você tem. Eu tive do seu lado e eu vi o esforço que você tem nas coisas, sabe? Como que você aprofunda a coisa, né? Você não é aqueles preguiçosos que leem o que os outros escreveram, você não, você vai a fundo, meu irmão. Então, eu admiro você, admiro tua família, dá um beijo na tua filha, um abraço na sua esposa, tá bom, meu irmão? Tem muito carinho por você, tá, meu irmão? Fica com Deus aí, um beijo no seu coração, meu irmão. Obrigado. Caco, fica à vontade. É isso aí, valeu, muito obrigado aí, Sabino, pela essa aula aí. Agora falta você vir aqui em casa, né, cara, aqui em Brasília. Porque o Fábio já veio aqui 2 vezes, eu já fui na sua casa, agora falta você vir aqui, cara. Combina aí, vem você e o Fábio de E eu novo. vou junto, hein? Eu vou junto, hein? Pois é, exatamente, isso que eu estou falando. Aí vem todo mundo aqui, vamos fazer um hangout aqui, vamos fazer uns estudos bíblicos aqui também, né? Porque é um assunto que os 3 gostam, cada um com sua posição. A gente não é obrigado a pensar 100% igual, mas a gente vai extraindo coisas boas de diversos lugares. Né? A própria Escritura diz isso, né? Que tem que absorver as coisas, né? Aproveitando sempre o que é melhor. Então é isso aí. Muito obrigado, pessoal aí que está assistindo também, muito obrigado. O Fábio, pela gentileza aí de convidar o Sabino, assim, meio na doida, e já o negócio deu certo, né? Mas é isso aí. Valeu, muito obrigado, até uma próxima. Beleza, obrigado, Caco, obrigado, Fábio. Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que os senhores tenham entendido um pouco da questão do dízimo, que eu pude passar, que eu pude transmitir para vocês. Lógico, como o Caco bem dito, ninguém é obrigado a concordar com nada, senhores. Então, os senhores viram que é proveitoso para os senhores, né? Retém aquilo que é bom, e sim, você quer continuar frequentando o templo, frequenta, tá? Quer continuar, você continua a sua vida, você tem, friso isso, você tem a sua liberdade para você fazer o que você quiser. Não deixe que ninguém proíba a sua liberdade, assim como eu tenho a minha. Você não é obrigado a fazer nada daquilo que eu ensino, você não é obrigado a nada, quanto muito eu, ou quanto menos eu. Eu não sou obrigado a nada também. Sou obrigado a frequentar, não sou obrigado a isso, aquilo. Cada um tem a sua liberdade. E dentro dessa liberdade, espero que você tenha um excelente final de semana, tenha um excelente sábado, excelente domingo, que haja saúde na sua vida, prosperidade na sua vida, e que tudo que for do bom e do melhor e positivo possa acontecer sempre na sua vida, de hoje e para todo sempre. Obrigado pela audiência, sucesso a todos vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, só entrar lá no meu site, www.professorfabiosabino.com.br. Eu não pude hoje ler mais comentários, eram muitas informações ali. Me desculpem por não ter lido, não ter citado muitos nomes, porque o foco, né, o foco foi sobre o dízimo, por se tratar de uma transmissão ao vivo, de um hangout, então eu priorizei mais a temática aqui mesmo. Mas me desculpem, alguns de vocês, que eu não pude ler, não pude comentar, e não pude citar o nome de muitas pessoas, tá certo? Mas fica aqui meu carinho, um forte abraço para todos vocês, espero vocês até a próxima, e com certeza, havendo outras transmissões ao vivo, outros hangouts, com outras participações de outras pessoas, farei sempre um vídeo chamada para o senhor saber. Ele tinha feito um vídeo chamada lá para o canal do Fábio, deu um probleminha, eu sei que a audiência seria muito maior, talvez algumas pessoas foram lá, não acharam, não viram também, não deu tempo de amenizar a situação, mas, da mesma forma, muito obrigado, carinho de todos vocês. Um abraço, até a próxima aí. Tchau, tchau.